Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, faremos agora, Deus, a leitura da Tua santa e bendita palavra. Pedimos mais uma vez que Tu fale conosco, Senhor. Que a Tua palavra nos encoraje, nos encha de ânimo. Que a Sua palavra também quebrante o nosso coração. Mostre ao Senhor onde estamos errando, Pai. E que em nome de Jesus, ó Deus, saiamos fortalecidos dessa noite, após esse culto ao Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor da igreja, é que nós oramos. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro da Revelação, livro de Apocalipse. No capítulo de número 2, a leitura será feita dos versículos de 8 a 11, na sequência do nosso estudo da carta às 7 igrejas, que estão no livro de Apocalipse. Na semana passada nós vimos a carta aos Efésios, vimos que o Senhor Jesus é aquele que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, que conhece a sua igreja, que conhece a labuta da sua igreja, conhece as obras da igreja, mas que aquela igreja foi repreendida pelo Senhor a voltar ao primeiro amor. Nós seguiremos agora com a leitura da carta à igreja em Esmirna. Assim diz a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. É sempre bom e salutar nós darmos o contexto das igrejas, todas elas. Toda vez antes de propriamente entrar no sermão, farei um apanhado geral do contexto das igrejas, para que nós entendamos por que o Senhor Jesus Cristo diz essas coisas, não só a igreja, mas da cidade, o contexto econômico, e tudo aquilo que envolve a igreja e a cidade naquele período. Esmirna, assim como Éfeso, eram 2 cidades ricas, as maiores da Ásia, daquela região. Talvez por serem cidades litorâneas e possuírem um porto grande, elas tinham muito comércio, muitas pessoas passavam por lá. Elas eram consideradas as maiores cidades daquela época, as 2 concorriam entre si. Esmirna era considerada como a mais bela das cidades da Ásia. Esmirna foi constituída também como o centro da Ásia, o centro de adoração ao imperador. E desde muito antes de Roma se tornar uma potência mundial, Esmirna já declarava lealdade e fidelidade a Roma. Tanto que foi autorizado a que Esmirna construísse um monumento, construísse um local de adoração ao imperador Tibério. Ela tinha essa lealdade e fidelidade a Roma. Ela era uma bela cidade, ela tinha ruas e alamedas bem pavimentadas. A sua construção, as suas obras, a arquitetura, não somente dos prédios da cidade, mas dos templos que ali foram construídos, como o templo de adoração a Zeus, a deusa Cibele, a Apolo, a Afrodite, cuja arquitetura e construção, que ficavam sempre em torno do Monte Pargo, eram vistos como a coroa de Esmirna. Era uma cidade muito bela. Se os irmãos tiverem curiosidade, podem procurar imagens. É evidente que não são imagens atuais, mas há muita ruína. Mas há muita obra que demonstra como essa cidade era bonita. Havia ali também, e houve um tempo em que um discípulo de João, chamado
Policarpo, bispo de Esmirna, era um homem pregador da palavra, uma testemunha viva do Senhor. E ele foi martirizado nesta cidade. Os livros de história da igreja contam essa história de Policarpo, o bispo de Esmirna, um homem fiel e temente ao Senhor, que foi martirizado, um dos primeiros mártires daquela cidade, por ser discípulo de João. Possivelmente ele teve acesso a esses conteúdos, ele estava presente nesse momento. E o texto nos diz que sempre as cartas são endereçadas ao anjo da igreja. Ao anjo da igreja não quer dizer que era um anjo celestial, mas era um mensageiro daquela igreja. É bem possível que Policarpo, esse bispo, tenha sido o destinatário primeiro dessa carta. Seria como se o Senhor Jesus Cristo escrevesse uma carta para a igreja do centenário, mas viria primeiro às minhas mãos para que eu pudesse falar à igreja. Esmirna, cujo nome também significa mirra, também haviam bosques belíssimos, a história nos conta, em Esmirna. E mirra é aquele mesmo produto que foi oferecido ao Senhor Jesus Cristo pelos reis magos, era um produto perfumado, era um óleo que era usado para embalsamar os mortos, para dar um aroma agradável. Então, a cidade também tinha os locais de onde era extraído a mirra. Eram sempre locais que prensavam as suas folhas, esmagavam a folha, moíam aquela folha para se extrair o óleo, a mirra. Portanto, esse é um contexto básico da cidade, bem simples, mas para que nos dê base para aquilo que nós exporemos nesta pregação, neste sermão. O Senhor Jesus Cristo se apresenta a esta igreja e pede para que o anjo da igreja escreva para Esmirna. E o anjo da igreja, como disse, era o seu pastor, o seu mensageiro, aquele que liderava aquela igreja. E ele diz: estas coisas diz o primeiro e o último. Em todas as cartas, como disse na semana passada, haverá uma apresentação do Senhor Jesus Cristo. Apresentação que ela não é de modo nenhum aleatória. Jesus não está dizendo simplesmente que ele é o primeiro e o último como a sua característica, e ele é mesmo o primeiro e o último, mas tem um sentido no nosso texto. Visto que o imperador exigia ser adorado, o primeiro a ser adorado. O imperador se colocava como se fosse um deus, alguém digno de adoração. Obrigavam-se todos no império a adorar ao imperador. Os judeus citados aqui no nosso texto, eles não adoravam o imperador, porque eles tinham liberdade religiosa. Os cristãos no início também tinham essa liberdade, mas depois isso foi tirado dos cristãos, que eram obrigados a adorar César. E o Senhor Jesus Cristo se apresenta a esta igreja como o primeiro e o último. No capítulo 1, no versículo 17, ele também faz esta menção a si. O Senhor Jesus Cristo aqui se declara como sendo o próprio Deus, como sendo o Filho de Deus, o primeiro e o último. Deus apresentava-se também assim no Antigo Testamento: eu sou o Senhor Todo-Poderoso, o primeiro e o último, ele é o Alfa, ele é o Ômega. Jesus Cristo aqui apresenta-se como Deus. E não somente aqui nós sabemos, mas nos evangelhos, o Senhor Jesus Cristo, enquanto caminhava entre nós, o Senhor Jesus Cristo quantas vezes não se apresentou também como Deus, dizendo: quem vê o Pai vê a mim, dizendo que ele era um com o Pai. Ele mostra para aquela igreja que quem está com eles é o próprio Deus. Na carta aos Efésios, aqui, a igreja de Éfeso, ele é aquele que passeia no meio dos candeeiros, que conhece a sua igreja. E ele se coloca aqui como o próprio Deus, que esteve morto e tornou a viver. Jesus Cristo, por se apresentar assim, ele mostra para a sua igreja que aquele que anda nos 7 candeeiros de ouro é o próprio Deus. Que o primeiro e o último dos grandes da terra não são os homens, não é o imperador, não era Domiciano, não foi Nero,
Não foi Diocleciano, um dos mais terríveis imperadores na perseguição aos cristãos, mas era o Jesus Cristo, que está acima de todo o principado e toda potestade, assentado nas regiões celestiais. E que a sua igreja também está sentada com ele. Aquela igreja que o Senhor Jesus Cristo dirige essa carta. Ele quer que essa igreja tenha confiança nele, confiança no seu poder. Diz que ele esteve morto e tornou a viver. Não é tão precisa essa informação, mas Dionísio, filho de Zeus, quando nasceu, ele nasceu morto. Ele não chegou a nascer vivo. E Zeus, que era o deus da mitologia grega, dá vida a Dionísio para que ele viva. Naquela época e naquela cidade, esse mito era muito forte. As pessoas criam no mito, e o mito ele tem um poder psicológico tremendo na vida das pessoas, daqueles que creem nos mitos. E Jesus Cristo aqui já derruba também, não somente o imperador, mas toda a crença que eles tinham, o conjunto de crenças daquela religião. Que quem esteve morto e tornou a viver não foram aqueles da mitologia, mas que eles deviam confiar no verdadeiro Deus, Jesus Cristo, que foi morto e tornou a viver. Jesus Cristo fala também da sua obra na terra, da sua obra terrena. Jesus Cristo fala para aquelas pessoas, daquela igreja, de que o evangelho que foi pregado para eles, aquilo que eles creem, não é uma mensagem vã. Mas ele, como prometeu, morreu e tornou a viver. Disse também que Esmirna, 700 antes da escrita dessa carta, sofreu uma grande destruição. E depois Esmirna se ergue, renasce, esteve morta e voltou a viver. Veja que as palavras de Cristo não são jogadas ao vento. O Senhor Jesus Cristo quer atingir o coração daquela igreja e de tantos quantos a lerem. Estas coisas diz: o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. É a apresentação do Senhor Jesus Cristo para aquela igreja. Porque a sequência da carta nos mostra que ela precisaria mesmo dessas palavras de Jesus Cristo para renovar o seu ânimo e dar forças para o que viria. As cartas que nós estamos estudando, elas sempre têm essa estrutura do destinatário da carta, o elogio de Cristo, uma crítica, uma solução para a crítica ao problema, o castigo, caso não se arrependam, e uma recompensa. Mas a igreja de Esmirna, ela não tem nenhuma repreensão, ela não tem nenhum castigo. O Senhor Jesus Cristo diz a ela que Ele conhece a tribulação daquela igreja. Ela não tem nada que o Senhor Jesus Cristo olhe para ela e seja motivo de repreensão. De modo algum, o Senhor Jesus está dizendo que aquela igreja ela é perfeita, mas Ele não tem críticas a fazer àquela igreja. O Senhor Jesus diz: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. O Senhor Jesus Cristo só tece elogios para aquela igreja. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza. E a palavra traduzida aqui para a tribulação, ela vem de uma palavra que quer dizer prensa, opressão, moenda, como se eles estivessem sendo esmagados por alguma coisa. Era uma tribulação difícil, uma situação difícil. O Senhor conhece a pobreza deles. E a palavra pobreza aqui é que eles eram pobres, mas não simplesmente por precisarem de algo, eles eram como mendigos, era uma extrema pobreza. E o Senhor faz aqui uma comparação, faz um paradoxo entre a pobreza da igreja e a riqueza da sua cidade. E entre a riqueza que eles têm, a igreja de Esmirna, com relação à pobreza, porque aquela cidade se achava rica. Mas o Senhor Jesus elogia a pobreza deles,
Porque a pobreza que eles tinham não era simplesmente por conta de uma situação econômica, mas a pobreza e a tribulação era pelo simples fato de eles serem cristãos, por eles não se dobrarem, não se vergarem diante das pressões do império. O apóstolo Paulo, na carta aos Hebreus, no capítulo 10, o autor aos Hebreus, ele fala que já era comum, naquela época, expoliações. E no nosso contexto aqui, a pobreza deles vinham também por expoliação. Se declarar cristão naquela época causava para aqueles que eram fiel a Jesus Cristo expoliação. As pessoas tiravam o direito daquelas pessoas de serem cidadãs, tinham expoliação de bens, perda de trabalho, perda de direitos, tantas outras coisas que poderiam acontecer. Eles não poderiam negociar livremente pelo fato de serem cristãos, porque não tinham a marca da adoração ao imperador em si. Difícil tempo aquele, mas o Senhor Jesus conhecia. Diz o Senhor Jesus Cristo, fala para aquela igreja algo tremendamente maravilhoso, de que mesmo eles sendo pobres materialmente, eles tinham uma riqueza incalculável, que era a própria graça e a presença do Senhor Jesus Cristo na vida deles, que era um lar celeste maravilhoso, onde no livro de Apocalipse diz que as ruas são de ouro. Eles possuíam as riquezas da graça, a salvação, o perdão dos pecados, algo incalculavelmente maior do que a riqueza que o reino dos Césares e dos imperadores poderia proporcionar para eles. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Aqui há um contraste com a igreja de Laodiceia, que nós também vamos estudar, e que se dizia e se achava rica. Mas Jesus Cristo a repreende dizendo, mas tu és pobre. Quão maravilhoso é ser rico perante o Senhor. Quão mais maravilhoso é ser rico perante o Senhor e não ser rico com a medida da riqueza do mundo, com a vara com quem nos mede, economicamente ou não. Eles passavam por grandes tribulações, grandes problemas. E a gente vê nos dias atuais que não é privilégio só da igreja de Esmirna ou da igreja do passado passar por tribulações. Igrejas hoje, missionários ainda hoje, passam por tribulações em vários países do mundo, onde professar o evangelho é proibido, onde ser cristão é proibido. Quantas igrejas nós não vemos sendo destruídas, missionários sendo perseguidos, sendo deportados, sendo colocados em cadeias e em prisões, alguns sendo levados até a morte porque professam o nome de Jesus Cristo. A tribulação e a pobreza deles era por causa do nome de Cristo e por causa do testemunho do Evangelho. Mas o Senhor Jesus também conhece a blasfêmia dos que se declaravam judeus. E Jesus aqui dá uma sentença terrível para esses judeus de Esmirna, dizendo que a sinagoga deles era a sinagoga de Satanás, porque eles blasfemavam, caluniavam contra os cristãos. Eram eles mesmos que levavam os cristãos aos tribunais, que entregavam os cristãos às autoridades romanas, porque eles não se conformavam de que estes cristãos não se dobrassem a César. Nós vemos na vida de Jesus Cristo, quem foram aqueles que crucificaram o nosso Senhor? Quem são aqueles que perseguiram os apóstolos? Quem são aqueles que impediam a pregação do Evangelho quando o apóstolo Paulo em Tessalônica, lá em Atos, foi pregar a palavra de Deus, que criaram um tumulto para pegar e prender a Paulo? Eram os judeus que não reconheceram o Senhor Jesus Cristo como o Messias, como o seu Salvador, como o seu Senhor. E os judeus gozavam de grande liberdade no Império Romano.
A religião judaica era uma religião lícita. Havia um decreto que considerava a religião judaica lícita em todo o Império Romano. Eles não estavam sujeitos religiosamente a Roma. Os cristãos, durante um tempo, também tiveram o mesmo privilégio, porque até o ano 70 não se tinha ainda uma distinção clara entre o que era ser judeu e o que era ser cristão. Haviam cristãos gentios e cristãos judeus, e somente após a destruição do Templo de Jerusalém é que há uma cisão, uma rachadura entre a religião judaica e o cristianismo, porque ambos professavam um só Deus. E os judeus, sendo espalhados por várias regiões do mundo romano, do mundo conhecido, estão aqui em Esmirna, negociando, comprando, tinham privilégios. E como o cristianismo sempre incomodou as pessoas, porque ser cristão envolve uma mudança interior, que reflete nas nossas práticas. Portanto, conforme as pessoas iam se convertendo, com certeza o comércio ia sendo desabastecido, iam perdendo clientes e clientela, e a própria mensagem do Evangelho é uma mensagem exclusivista, de que há um só Deus. E diferente do judaísmo, há um Cristo, há um Messias que veio para resgatar o seu povo. O Senhor conhece a pobreza deles e conhece também a blasfêmia. E a blasfêmia contra a igreja é uma blasfêmia contra o próprio Cristo, contra o seu próprio corpo, contra Ele mesmo, que é o cabeça da igreja. E blasfemar contra a igreja e blasfemar contra Cristo é blasfemar, é caluniar contra o próprio Deus, Criador dos céus e da terra. E todos aqueles que se levantam contra a igreja são sinagogas de Satanás, é o que o texto diz. Não era pelo simples fato de serem judeus, mas era a imposição e a oposição contra os cristãos de Esmirna. O Senhor conhece aquela igreja, a sua tribulação. Mas o Senhor Jesus, conhecendo aquela igreja e a sua tribulação, Ele dá uma palavra de ânimo para aqueles irmãos que tinham uma vida tão sofrida, espoliada, eram roubados, eram jogados no cárcere, tinham seus privilégios, tinham perdas que não podiam negociar, perdiam seus empregos e passavam profunda pobreza. Era uma igreja extremamente pobre. Aqui nós vemos também que a vara de se medir uma igreja não é por causa do seu templo, não é por causa do quanto entra na arrecadação da igreja, não é por causa dos membros serem abastados, não é porque os membros são bem-sucedidos no mundo, que o Senhor Jesus Cristo pode olhar para aquela igreja e dizer que ela é rica. A igreja tem que ser rica pela ótica, como o Senhor Jesus Cristo enxerga a riqueza do seu povo, que em primeiro lugar é ser fiel a Ele, ser fiel nas tribulações, ser fiel nas dificuldades, ser fiel na pobreza. Essa igreja recebe um elogio maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. O seu Senhor olhar para ela e dizer: você é rica. Que maravilhosa mensagem para essa igreja, mensagem de ânimo. A carta segue e o Senhor Jesus Cristo dá uma palavra de conforto a ela, dizendo: não temas. Também aqui em Apocalipse 1,17, quando João tem a visão de Jesus Cristo, ele cai ao chão, e o Senhor Jesus Cristo diz para ele: não temas, eu sou o primeiro, e eu sou o último. Jesus Cristo diz para essa igreja: não temas. Porque com certeza eles estavam apreensivos pelo que ia acontecer e pelo que estava acontecendo. Havia temor, havia desânimo.
Porque não é fácil viver assim. Viver atribulado. Viver sendo prensado, massacrado. E o Senhor Jesus Cristo, olha, não temas as coisas que ainda vão vir. Porque o diabo ainda vai lançar alguns de vós na prisão, para que vocês sejam postos à prova. E vocês terão 10 dias de tribulação. Nós aqui, principalmente no Brasil, nós não temos ainda e não sabemos o que é uma perseguição religiosa propriamente dita. Nós não sabemos. Como eu disse, há países onde o cristianismo é proibido. E as pessoas que se convertem passam por maus bocados, por apuros. E encontram, com certeza, alívio em Cristo Jesus. Nós não sabemos o que é passar por tribulação. Nós temos liberdade no nosso país. Nós não sabemos até quando. Ontem mesmo recebi uma mensagem que dizia que talvez no Senado estivesse sendo aprovado alguma lei contra os cristãos de não poder pregar o Evangelho, de não poder sair pregando, de não indicar ou orientar a leitura da palavra de Deus. Isso era um boato, graças a Deus, um boato, mas que circula. E a gente que ouve, a gente fica com um certo receio. Mas quantos países? Isso aqui, que é um boato aqui no Brasil, já não é verdade. Quantos países do hemisfério norte, na Europa, no Canadá, por exemplo, onde é proibido pregar o Evangelho, onde o Evangelho se tornou algo privado, algo íntimo, e você não pode expor aquilo, tornar aquilo público, a sua fé é relegada a você e a sua casa, a sua intimidade. Uma tentativa de Satanás de fazer com que o Evangelho não seja pregado, de que não haja salvos e não hajam conversões. E quantos não são as igrejas nesses países onde querem prensar, achatar a pregação do Evangelho, as igrejas não se renderam e não se vergaram a isso? Já é realidade. Já é realidade. Muitos que vão à Europa voltam entristecidos por ver que o Evangelho do Senhor não está sendo pregado, que igrejas estão sendo transformadas em museus, em bares. Há igrejas no Canadá que estão se transformando no hall de entrada de grandes condomínios, porque já não há palavra do Evangelho, já não há conversão. Qual é a posição da igreja diante disso? Diante desta prova? Diante estes decretos imperiais que querem nos impedir de pregar a palavra de Deus? Se não é continuar pregando e sendo fiel a Jesus Cristo. Infelizmente, igrejas presbiterianas na América do Norte têm cedido à pressão de legislação, da cultura. Pastores têm celebrado casamentos e matrimônios de pessoas do mesmo sexo. Na Europa já há pastores homossexuais. Como que a igreja de Cristo vai reagir a tal perseguição? Na maioria das vezes a perseguição ela não é armada, ela não é uma emboscada. Mas nós aqui no Brasil vivemos uma espécie de tribulação no sentido do campo das ideias. Porque tudo aquilo que se remete ao cristianismo, qualquer que seja a ideia, seja de cristão ou não, ela já é rebatida de imediato. O assunto da fé está sendo relegado, sim. Está sendo relegado à questão privada. Cada um tem a sua fé. E não se fala mais nisso. Nas universidades, já não pode se falar mais de fé. Se você for pregar o Evangelho, pode ser que você seja rejeitado. Se você continuar sendo fiel ao Senhor, pode ser que você seja rejeitado de alguma forma. Viver a fé verdadeira em Cristo nunca foi fácil em período nenhum. Há momentos de grande perseguição, há momentos de afrouxamento. Mas é assim que tem acontecido. A igreja de Esmirna padecia uma tribulação que os pressionava, que os amassava e que os moía.
como muitos têm vivido hoje. Ser cristão não é fácil. O Senhor Jesus Cristo diz que o diabo lançaria alguns em prisão. E o diabo tem os seus meios de agir. Não quer dizer que o diabo pegaria as pessoas pelo colarinho e os lançaria na prisão. Ele usaria os seus meios. Ele usaria a sua sinagoga. Ele usaria o próprio império. E lembrando que no livro de Apocalipse, o Império Romano é comparado à Babilônia. Então ele usaria os seus meios para encarcerar aqueles irmãos fiéis a Cristo, porque eles não se dobrariam e não adorariam ao espírito de César. Não adorariam como eles não adoraram. Haja visto o elogio do Senhor a essa igreja. Eles seriam lançados na prisão, e ser lançado na prisão não era só para que eles confessassem a César como Senhor, mas ir para a prisão era para que eles fossem julgados e executados. E Jesus Cristo diz àquela igreja: não temam isso. Não temam nem a prisão e não temam a morte. O império queria acabar com o cristianismo, mas Jesus Cristo era o primeiro e o último também de Esmirna. Ele era o Senhor. Eles passariam por provas, e o texto fala de provas de 10 dias, o que significa que não eram 10 dias literais. Lembra que Apocalipse usa muita simbologia, muito número. 10 dias significaria um tempo determinado, mais curto. Nós não sabemos quanto tempo seria isso, mas seria determinado e curto. Mostrando para eles assim: não temam, aguentem firme, mantenham a sua fé, mantenham o padrão. Não neguem a sua fé, continue a sua lealdade a mim e não a César. Continue sendo fiel à palavra que vocês receberam, porque vai durar um pouco período de tempo. Jesus Cristo falando isso também mostra que ele tem total controle sobre todas as situações, que o diabo não iria causar transtorno e tribulação pelo tempo que ele quisesse na igreja de Esmirna. Inclusive, o poder do diabo, de Satanás, o nosso inimigo, ele é limitado. Ele não tem poder para agir da forma como ele quer. E Jesus Cristo aqui limita, ele refreia o mal. E diz a eles: 10 dias vocês serão atribulados, vocês serão prensados, esmagados, assim como era feito com a mirra, prensada, esmagada, para que pudesse sair um óleo perfumado. Nós lemos agora aqui, na nossa liturgia, a carta, no capítulo 1 de 1 de Pedro, dizendo que a fé provada, ela é mais pura do que o ouro, provado pelo fogo, que redundaria em louvor e honra para Cristo. O Senhor Jesus Cristo seria, sim, honrado, louvado pelas tribulações dos esmirneanos. E a tribulação, por assim dizer, ela sempre produz algo. Ela sempre vai produzir algo. Eu peço para que você abra a sua Bíblia comigo no texto de Romanos, no capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 5. Romanos, capítulo de número 5. A carta de Paulo aos Romanos, uma igreja também que padecia por tribulação. Fala assim em Romanos 5:5. E não somente isto, está falando sobre os frutos da justificação, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. A tribulação sempre produz algo. Tiago também fala sobre a tribulação, sobre provação. Ele diz assim, na carta de Tiago: meus irmãos, tende por motivo de
toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Vai produzir bom perfume. Vai produzir algo que o Senhor quer extrair da sua igreja e que Ele extraiu com certeza de Esmirna. Vai produziu nos antigos. Lembra de Daniel e de seus amigos que não se curvaram à imagem de Nabucodonosor? Foram lançados na fornalha e o Senhor os livrou na fornalha. Eles não foram poupados, lançaram 3 na fornalha. Quando foram ver, tinham 4, um com um aspecto divinal. Daniel foi lançado na cova dos leões por causa da sua fidelidade. O Senhor o poupou. Mas quantos não foram lançados e que morreram? E são testemunhas do Senhor. O Senhor honra a fidelidade do seu povo. Nós lemos em Hebreus também no capítulo 11, quando fala da galeria dos heróis da fé. Quantos não foram cerrados ao meio, perseguidos, maltratados, vilipendiados, por causa do nome do Senhor? O apóstolo Pedro, a tradição cristã diz que ele morreu de cabeça para baixo, foi crucificado de cabeça para baixo e morreu. A morte do apóstolo Paulo, Tiago, tantos outros. O próprio João que escreve esta carta, que está encarcerado na ilha de Pátimos. A tribulação viria para, primeiro, provar a fé daquela igreja. E para que eles vencessem a tentação do diabo, que queriam que eles negassem ao Senhor Jesus Cristo. Mas essa igreja, louvado seja o Senhor, porque ela permanece fiel. E a palavra de ânimo que o Senhor dá àquela igreja, continua, ele diz, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Essa é a recompensa daqueles que são fiéis ao Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes nós cambaleamos da fé? Quantas vezes nós não somos fiel ao Senhor? Fiel a ponto de ser levado à morte. Quantas vezes, por causa de pequenas tentações, nós deixamos de ser fiel ao Senhor? Quantas vezes no nosso trabalho, porque nós tememos ser mandado embora, nós tememos perder o cliente, nós tememos perder uma conta, você teme alguma coisa, alguma perda financeira, e quantas vezes nós deixamos de ser fiel ao Senhor? Quantas vezes vem a tribulação e a gente pula fora desta prensa, desta prova, deste instrumento de Deus para extrair o melhor do seu povo. E dar-te-ei a coroa da vida, ser fiel. Lembra que eu falei no início o que era a coroa de Esmirna? A coroa que o Senhor tem para dar à sua igreja é mais bela do que qualquer outra coroa. É mais bela do que os templos suntuosos de Esmirna. Não é uma coroa de rei, mas é uma coroa de atleta que completa a carreira, que completa a corrida, que chega na linha, ultrapassa a linha de chegada. E é dada aquela coroa de louros para o vencedor. Esta é a visão que tem aqui. Não é uma coroa de rei, mas é uma coroa de vencedor. E também não é a coroa de Esmirna, que era bela por fora, mas por dentro só havia morte, mitos e enganação. É dito para essa igreja também: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor. Novamente a figura do vencedor. De modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. E o que é a segunda morte? Nós vemos em Apocalipse que a segunda morte é a morte eterna. Jesus diz àquela igreja: seja fiel, não esmoreça.
Ainda que a sua fé te leve até a morte, permaneça fiel, permaneça firme. Porque essa morte que os homens podem afligir ou infligir a vocês, essa morte a qual nós somos acometidos com este corpo, não é em modo nenhum comparável à segunda morte. O Senhor Jesus Cristo promete ressuscitar na primeira ressurreição aqueles que estão com Ele. Não tenha medo daquele que pode matar o corpo, porque o que está reservado para vocês é muito maior, é a coroa da vida, é não sofrer o dano da segunda morte, morrer nesse corpo. Jesus Cristo relativiza a morte. Ele não está dizendo que sofrimento não é sofrimento, e nem os danos que a morte causa, porque Ele sabe sim, Ele passou pela primeira morte e ressuscitou. E é porque Ele ressuscitou que Ele pode nos ressuscitar da primeira morte. E é por isso que Ele pede para a sua igreja que ela seja fiel. Nós temos medo da morte. A morte é um dos grandes medos do ser humano. Mas nós que estamos em Cristo não devemos temer a morte. Porque sabemos que quando fecharmos os nossos olhos aqui, abriremos os nossos olhos no nosso lar eterno, no nosso lar celestial. E o Senhor Jesus Cristo diz àquela igreja: seja fiel, porque se você vencer, você vai receber a coroa da vida, e você não vai sofrer o dano da segunda morte. Vocês participarão da primeira ressurreição. Vocês serão levados comigo, os ressurretos. Os mortos darão, aliás, o mar dará os seus mortos, a terra dará os seus mortos. Nós ressuscitaremos para a glória do Senhor. Ser fiel até a morte. O que a gente às vezes podia esperar para a carta à igreja de Esmirna, se fosse um filme, seria assim: poxa vida, mas nós queríamos tanto ver a libertação deles. Como seria bom se mostrasse eles vencendo e derrotando o Império Romano e não sendo levado à morte. Mas olha o que Cristo diz para eles: vocês são ricos, a riqueza de vocês não está aqui. A coroa não é a coroa deste reino. A morte não, ela é um portal, ela é uma passagem para a vida, para que eles pudessem seguir caminhando em fidelidade ao Senhor. Essa igreja não teve nenhuma repreensão, ela teve elogios e palavras de conforto e de ânimo em meio à tribulação. Eu citei o personagem de Policarpo, o bispo de Esmirna. Ele foi um servo do Senhor, e você pode procurar na história da igreja, é uma história verídica. Ele foi obrigado a negar ao Senhor Jesus Cristo. Ele foi levado perante as autoridades romanas para negar ao Senhor Jesus Cristo. Ele foi torturado, ele foi preso. E o procônsul, você pode ler a história, o procônsul diz a ele assim: nega ao Senhor Jesus Cristo. E ele não negou. Diga que César é o Senhor, ele não nega. E o procônsul, sabendo e vendo que ele era um homem idoso de 86 anos, diz a ele: nega, ele não nega. O procônsul ameaça de jogá-lo às feras. E ele continua afirmando a sua fé em Cristo. Ele diz assim: eu tenho 86 anos, sirvo ao Senhor, Ele nunca me fez mal nenhum. Como é que eu vou negar ao meu rei, ao meu Salvador? Diante de uma arena onde havia muitas pessoas. Ele não nega. É ameaçado por feras e não nega. Por fim, ele é jogado na pira ardente para ser queimado vivo. E a história nos conta que os judeus de Esmirna foram aqueles que pegaram a madeira para ser ateado fogo, onde Policarpo morreria. E ele morreu como mártir, não negando a sua fé em Cristo. Um exemplo na história
de alguém que levou a sua fé às últimas consequências, que foi fiel ao Senhor até a morte. É possível que nós não vivamos dias assim, mas há exemplos contemporâneos disso. Entre os anos de 1937 e 1940, houve a invasão japonesa na Coreia do Sul. E muitos ali foram obrigados a adorar as divindades shintoístas. E aqueles que não fizeram isso foram mortos, que não se dobraram a outras divindades, mas mantiveram a sua confissão e fidelidade ao Senhor. Há lá na Coreia do Sul um museu chamado Museu dos Mártires. E da foto de vários mártires, a última, na verdade, não é a foto de um mártir. É um espelho. E lá naquele espelho, dizem que se você chegando lá, você olha para aquele espelho, você se assusta. Porque a frase que está escrita é assim: você pode ser o próximo mártir. Você está disposto a ser um mártir? Está disposto a levar a sua fé até a morte? Ainda que você venha a morrer, ainda que você venha a perder bens, poder, prazeres, lembra que ser fiel até a morte, e o Senhor te dará a coroa da vida. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar, se nós estivermos vivos, nós passaremos por tribulações assim. Sempre houve períodos de tribulação. Alguns períodos maiores, outros menores. Alguns generalizados, outros mais localizados, como nós vivemos hoje. Mas lá no final, a tribulação será mais intensa. E aí sim nós podemos saber que está chegando a volta do nosso Senhor. E que Ele nos dê força. Eu creio que Ele dará forças para que aqueles que são dEle, que vencerão em Cristo, de ser fiel até a morte. Deus abençoe a nossa vida. Vamos orar? Pai Santo, nós nos colocamos diante do Senhor, colocamos o nosso coração diante de Ti, ó Pai. Sonda-nos, ó Senhor. Que o Senhor olhe para nós, ó Pai, e veja uma igreja como a igreja de Esmirna, que veja homens e mulheres fiéis, que veja uma igreja fiel, um povo fiel ao Senhor, que não se dobra, ó Deus, ao Deus deste século, que não se dobra, ó Pai amado, às tentações e às provações que muitas vezes querem nos fazer negar ao Senhor, ó Pai. O Teu povo sempre sofreu perseguição. Cristo foi perseguido e sofreu. E que dirá de nós cristãos, se também não sofreremos de algum modo e de alguma forma? Dá, ó Deus, forças, dá-nos ânimos, tira de nós o temor, ó Pai, e que possamos ser fiel e confessar o Teu nome, Pai. Ainda que isso, Pai, nos traga dor, ainda que isso nos traga problemas, ainda que isso nos traga pobreza, mas que nós possamos, ó Deus, ser vistos pelo Senhor como aqueles que são ricos, porque mantém a confiança fiel, mantém o fiel tesouro intacto, mantém a confissão da esperança, da glória e da graça e das riquezas do Senhor Jesus Cristo em nós. Somos ricos porque somos herdeiros de uma riqueza incontável e inimaginável. Obrigado ao Senhor Jesus Cristo por nos manter assim. Mantenha a sua igreja firme, ó Pai amado, e ajuda-nos em nossas tribulações e nas nossas dificuldades, ó Pai. É em nome de Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Vamos cantar para glória e honra do nosso Senhor o hino de número 299. E após cantarmos o hino, seremos despedidos com a bênção do Senhor.